Bom, muito boa tarde a todos. Estamos dando continuidade a uma série de vídeos aqui da Amatra 15 a respeito da reforma trabalhista, questões controvertidas a respeito da reforma. Nós teremos outros vídeos aqui no canal, vídeos temáticos, trazendo essas discussões. Nós trouxemos uma série de especialistas nas áreas, juízes do trabalho da 15ª Região, para discutir as questões mais controvertidas. Hoje estamos com o Carlos Eduardo de Oliveira Dias, juiz aqui da 15ª Região, da Primeira Vara do Trabalho de Campinas. E nós vamos falar sobre a autonomia privada coletiva, né? Sobre os limites da negociação coletiva e aquilo que, de novo, trouxe a reforma trabalhista. Carlos, agradecemos inicialmente a presença, a aceitação do convite. Ficamos muito contentes com a sua presença e com essa entrevista. Vamos já partir para o tema principal. O que nós podemos entender como autonomia privado-coletiva? Bom, Rose, obrigado pelo convite, parabéns à diretoria da Amatra por estar fazendo esse trabalho, porque é muito importante nesse momento que nós vivemos aí essa mudança de cenário, com alterações graves dentro do direito do trabalho, do processo do trabalho, que possamos discutir isso, né, com os nossos colegas, com a sociedade, e apresentar, inclusive, a nossa visão a respeito, né, desses institutos que estão sendo aí severamente modificados e, sobretudo, como é que nós podemos encarar, né, daqui para frente, a partir da vigência da Lei 13.467, essa nova realidade, né? A pergunta que você faz sobre a autonomia coletiva privada é muito importante porque isso está exatamente no centro ou no epicentro de todo o modelo regulatório das relações coletivas de trabalho, né? Esse é um conceito que surgiu ali meados do século XX, exatamente no pós-guerra, e veio como uma resposta do sindicalismo, combatendo aquele modelo sindical que foi instaurado a partir de uma certa hegemonia da visão corporativista de sindicato, muito presente no início do século XX, em alguns países da Europa, até com repercussões no Brasil. E o sindicalismo que surge no pós-guerra é um sindicalismo que combate essa visão corporativa de sindicato, que tinha a concepção do sindicato como um ente de colaboração com o Estado, e que tem como postulado a necessidade de ter reconhecido o direito de negociar condições de trabalho com os empregadores, né? Então, o ponto central da chamada autonomia coletiva privada é o reconhecimento que as entidades sindicais possuem, a partir desse modelo, repito, construído da metade do século XX para cá, de poder livremente pactuar com os empregadores as condições de trabalho, né? Dentro de uma lógica de autonomia organizativa do sindicato, autonomia da sua atuação e, naturalmente, como decorrência disso, o próprio processo de negociação, né? Pode-se até afirmar que a autonomia coletiva privada seria um desdobramento, uma subespécie da autonomia sindical, né? Quer dizer, o direito do sindicato de promover a negociação coletiva, o que é uma característica muito peculiar das entidades sindicais, né? Elas foram formatadas exatamente com essa ideia, sobretudo nesse modelo, como eu disse, surge em alguns países bastante importantes da Europa, principalmente o caso da Itália, né, que é a maior referência histórica neste tema. Muito bem. Carlos, nós sabemos que a partir dos anos 80, a negociação coletiva serviu como instrumento para a implantação do projeto neoliberal, o que se consagrou chamar de flexibilização do direito do trabalho através aí das normas coletivas. A partir dela, passou-se a admitir rupturas com postulados estruturais do direito do trabalho, como a impossibilidade de alteração contratual lesiva, em prejuízo ao empregado, né? E a inderrogabilidade de direitos mínimos de proteção ao trabalho. Como podemos interpretar a nova previsão trazida pela reforma trabalhista de que, no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará
exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Em face de tal contexto histórico, que até você já explanou aqui para a gente, dos princípios e à luz da Constituição Federal, como a gente pode interpretar essa nova previsão? Bom, para responder essa tua pergunta, é importante fazer uma pequena conjectura, né, também de ordem histórica, mas adequada à realidade brasileira, né? O que aconteceu no Brasil, todos sabemos que o modelo sindical brasileiro também teve a sua inspiração corporativista, né? Ele é todo moldado com o mesmo postulado que estava presente em outras legislações similares, inclusive com a expressa manifestação na Constituição de 37, de ser o sindicato um órgão de colaboração com o Estado. E não só o sindicato, mas o sindicato registrado e reconhecido pelo Estado era um órgão de colaboração com o Estado, né? O fato curioso e interessante é que enquanto os países que adotaram esse modelo corporativo fizeram uma superação disso e caminharam no sentido da liberdade sindical, o Brasil não realizou esse processo, tanto que é um dos poucos países que não ratificou a Convenção 87 da OIT, que trata justamente da liberdade sindical. Então, o dado curioso é esse. O Brasil se redemocratiza depois desse período, do período do Estado Novo, em que esse modelo corporativo de sindicato se acentuou, tem um novo período ditatorial e se redemocratiza novamente com a Constituição de 88, né? Mas não abandona esse modelo. Ainda que a Constituição, ainda hoje vigente, preveja a liberdade sindical, ela, ao mesmo tempo, neutraliza isso ao colocar algumas condições típicas do modelo corporativo, né? Então, numa síntese histórica, nós podemos dizer que o Brasil, embora tenha reconhecido a liberdade sindical a partir de 88, durante todo esse período, antes e depois da Constituição, não conseguiu formatar um modelo autêntico de organização sindical e por decorrência de negociação coletiva plena, né? Uma outra leitura interessante, ainda nesse tema, para chegar na tua pergunta, diz respeito à posição do sindicalismo, né? Como uma parte desse modelo corporativo que foi estabelecido na legislação brasileira implica justamente numa redução da autonomia negocial. O poder negocial ele fica circunscrito, fica limitado. Tanto que a CLT, na sua origem, ela cria uma série de restrições para a negociação coletiva, né? Por exemplo, a negociação só poderia ocorrer na database, ela tinha limites para concessão de aumentos salariais, ainda que por acordo entre as partes. Então, esses freios à negociação não permitiam, nunca permitiram que se reconhecesse no Brasil a plenitude da chamada autonomia coletiva privada, né? E a demanda que surge no sindicalismo do final dos anos 70, início dos anos 80, né, que foi chamado aí por setores da imprensa de novo sindicalismo, é exatamente a liberdade sindical e a autonomia coletiva privada, né? São exatamente esses dois postulados. Então, o que queriam esses sindicalistas? Que houvesse a liberdade de organização associativa e que fosse garantida a negociação coletiva, né? Então, essa era uma demanda que surge justamente como forma de rompimento com aquele modelo vigente. Isso acabou não ocorrendo, como eu acabei de dizer, mas influenciou naturalmente as novas gerações de sindicatos que foram surgindo e, ainda que a legislação não tenha sido alterada, o perfil da negociação foi sendo modificado, sobretudo pelo fortalecimento dos sindicatos que já não estavam, todos eles, moldados com a lógica do corporativismo. Quer dizer, ainda existiu e há muitos sindicatos que ainda se sustentam naqueles pilares, mas surgiram novas vertentes sindicais que não se ajustavam a esse modelo. Tinham exatamente uma postura até crítica a ele, né? O que efetivamente se passa a partir disso, sobretudo no momento em que a negociação coletiva começou, em alguns segmentos, a ter a sua função típica, que é a emancipatória, de construção de direitos, num sentido contrário, sobretudo por aqueles sindicalistas e sindicatos históricos, né, que costumeiramente são chamados pelegos, um processo intenso de redução de direitos pela via negociada. Então, as empresas se aproveitam, né, dessa circunstância e, sobretudo, por um modelo sindical que não confere legitimidade necessária
aos dirigentes, ou seja, a legitimidade não é um requisito fundante nessa estrutura, né? Inclusive falta o critério da representatividade, e começaram a surgir as negociações precarizantes ou negociações que retiraram direitos. E a jurisprudência, você observou muito bem, né, a jurisprudência trabalhista, especialmente a do TST, nos anos 90 e no início dos anos 2000, ela foi completamente leniente com esse processo, né? Eu até costumo dizer que a flexibilização brasileira, ainda que nós tivéssemos tido ali algumas leis voltadas a ela, a maior parte do processo de flexibilização que ocorreu no Brasil foi por intermédio da jurisprudência. A jurisprudência consentindo negociações precarizantes, né? Inclusive em súmulas e orientações jurisprudenciais, né? Depois disso, em 2005, até por uma mudança de perfil ocorrida no TST e em alguns segmentos da magistratura, nós tivemos um refreamento disso, né? O TST parou de editar súmulas e mudou a sua orientação no sentido, né, de fazer com que prevalecesse essa ideia de que a norma coletiva pudesse suplantar a regra legal, e acabou se consolidando com a revogação de várias súmulas e até a edição de súmulas em sentido contrário, né? Esse foi o panorama que nós encontramos aí, especialmente na segunda década dos anos 2000, né? E que se estende basicamente até tempos mais recentes, em que a jurisprudência, então, começou a balizar a negociação coletiva. Agora, isso tem sentido, né? Eu acho que é exatamente o foco da tua pergunta, porque a lei recentemente aprovada, ela cria uma categoria diferente de atos jurídicos, né? Se é verdade que os atos jurídicos em geral, eles podem ser avaliados pelos juízes no seu conjunto, tanto no aspecto formal como no aspecto de conteúdo, a lei criou uma categoria de ato jurídico que é imunizado quanto ao seu conteúdo. O juiz do trabalho teria apenas competência para analisar a forma da norma coletiva, não sendo competente para analisar o seu conteúdo. Bem, isso para mim é uma idiosincrasia das mais absurdas, né? Primeiro que desqualifica o trabalho do magistrado da Justiça do Trabalho, né? O coloca num plano inferior aos demais magistrados que não tem essa restrição. E é algo que contraria completamente os princípios, não do direito do trabalho, mas os princípios gerais de direito, né? Inclusive que devem indicar que os atos em geral, os atos jurídicos em geral, são regulados pela boa-fé objetiva, né? Então, se o magistrado do trabalho não pode analisar esse conteúdo, isso acaba convalidando a regra, a lógica da má-fé objetiva e não como deveria ser principiologicamente reconhecido, né? Não dá para não reconhecer que essa manifestação legislativa, né, com toda a carga de ilegitimidade que essa reforma tem, ela é exatamente uma vingança contra os juízes do trabalho que ousaram, né, investir aí dentro de um processo de interferência, digamos assim, no processo negocial, né? Agora, o porquê que isso acontece? Por que isso é necessário, na verdade? E por que eu acho que a lei, nesse ponto, é absurdamente equivocada? Porque dentro do contexto da negociação coletiva no Brasil, e sobretudo pelo seu papel histórico, o papel histórico que ela acabou assumindo, como nós dissemos aqui, de também ser instrumento de precarização, se não houver um controle jurisdicional desse exercício, o resultado pode ser extremamente danoso, né? E é o que se prenuncia. A prevalecer o texto como redigido, o que particularmente eu acho que é passível aí de ser refutado, o que nós vamos ter é a disseminação da precariedade institucional, né? Porque aí qualquer negociação pode retirar direitos e isso não vai estar sob o crivo do Poder Judiciário, o que esbarra inclusive na inconstitucionalidade, né? Porque a Constituição expressamente afirma que nenhuma lesão a direito individual coletivo poderá ser suprimida de apreciação do Poder Judiciário, né? Então, a meu ver, essa restrição é flagrantemente inconstitucional. Muito bem. Bom, nós temos aí uma aparente contradição entre o fortalecimento da negociação coletiva, inclusive com previsão de abrangência que ela
vinha sendo interpretada como que não tivesse, né? Algumas normas a gente vai até discutir depois, mas se o intuito dessa lei era fortalecer a atuação coletiva, por que ela extinguiu o imposto sindical obrigatório? A reforma sindical deveria preceder essa extinção ou você acha que não há essa contradição? Olha, essa é uma das mentiras que se contou para justificar a reforma trabalhista no modelo que foi aprovado, né? De que ela, na realidade, fortaleceria os sindicatos, fortaleceria a negociação coletiva. Isso não é verdadeiro, né? Na realidade, existem várias disposições que estão em flagrante conflito com as convenções internacionais que regem o assunto, especialmente 98 e 154, e efetivamente não são medidas que valorizem a negociação coletiva, ao menos aquela negociação coletiva que decorre da autonomia coletiva privada, do poder negocial dos sindicatos, cuja atribuição, e aqui me valho novamente da Convenção 54, a atribuição principal do poder negocial é justamente estabelecer as condições nas relações entre empregados e empregadores, estabelecer condições de trabalho, né? Aliás, a Convenção 54 não fala que ali que a negociação coletiva deve retirar direitos. Ela fala estabelecer condições e regular as relações entre empregados e empregadores. Então, o que se fez nisso, né, todo o discurso de valorização da negociação, ele cai por terra, a começar por este aspecto que acabamos de dizer, né, quando se imuniza o ato jurídico da verificação jurisdicional da sua validade, e também quando enfraquece os sindicatos. A questão da contribuição sindical é bastante polêmica, não é? Ela, inequivocamente, é um dos resquícios corporativos que foi mantido mesmo após a reconstitucionalização de 88. É, naturalmente, uma cobrança antipática, e que, a meu ver, não faz nenhum sentido, de fato, já que, não tendo o sindicato natureza privada, sendo uma associação que tem como postulado a liberdade e a independência em relação ao Estado e ao empregador, ela não pode ser subvencionada por nenhum tipo de organismo, né? E o que a contribuição sindical faz é exatamente isso. Coloca-se a obrigatoriedade de pagamento por um ato impositivo do Estado, que inclusive arrecada parte dele, e isso sustenta o sistema sindical, né? No entanto, acabar com a contribuição sindical num momento de transição como este, sem mudar a estrutura do modelo de representação sindical, é de uma crueldade inimaginável, né? Não há dúvida nenhuma, e todos aqueles que falam de uma necessidade de remodelação das relações de trabalho no Brasil, até mesmo de uma mudança de modelo regulatório, são praticamente unânimes em afirmar que é imprescindível uma reforma sindical precedente, né? É evidente, eu não tenho dúvidas que o modelo negocial é o mais adequado. O modelo em que prevaleça a autonomia coletiva privada é o mais adequado, porque, de fato, empregados, empregadores, por intermédio das suas entidades representativas, têm condições de estipular condições de trabalho efetiva de modo muito mais adequado às necessidades daquele segmento. Não tenho dúvida disso. Só que isso pressupõe alguns elementos que nós não temos no Brasil, como, por exemplo, a plenitude da liberdade sindical. Um sistema de representação sindical que valorize a representatividade dos sindicatos. Então, por isso que toda e qualquer alteração no modelo regulatório, e sobretudo que visasse realmente fortalecer a representação sindical e a negociação coletiva, pressuporia a existência de uma reforma sindical. Reforma sindical consistente, que fosse debatida com a sociedade, que fosse efetivamente, que traduzisse efetivamente os intentos que a sociedade possui a respeito disso. E não foi o que aconteceu, né? Da maneira como foi feita, foi mais uma das maldades, né, que traz essa reforma, suprimindo de uma hora para outra dos sindicatos a sua principal receita, né? E com um agravante, né, suprime dos sindicatos de empregados. Porque os sindicatos de empregadores, que também são beneficiários da contribuição sindical, pelo menos a maior parte deles, também
têm a benesse de receber as contribuições do Sistema S. Né? Não são todas as entidades patronais que recebem, algumas estão fora, né, desse sistema, mas a maior parte, sobretudo as mais fortes, elas continuam recebendo as contribuições destinadas ao Sistema S, que tem, claro, uma função muito importante, mas que continuam sob o mesmo conceito. Né? Então, essas entidades não serão enfraquecidas com a redução da contribuição sindical. Já as entidades de trabalhadores, sim, ficarão enfraquecidas. Claro que isso vai motivar a que elas busquem um maior número de associados, mas nós sabemos que esse é um processo complexo, até porque depende de conscientização dos trabalhadores, depende da compreensão clara da necessidade dessa organização. Né? E a isso se adiciona um aspecto que me parece também dos mais cruéis e mais delicados, que é o fato de que a jurisprudência trabalhista, majoritariamente, rejeita a cobrança da contribuição assistencial de quem não é associado. Né? Isso, inclusive, é jurisprudência pacificada no TST, embora recentemente isso tenha sido objeto até de uma rediscussão, mas não chegou a haver mudança jurisprudencial, porque de todas as contribuições ao sindicato, tirando, claro, a contribuição associativa do que é sócio, a que me parece mais justa é a assistencial, né? Porque ela se destina ao custeio do processo de negociação coletiva, tanto que, em regra, ela é prevista na norma coletiva. E onde está a crueldade disso? Por imposição constitucional, a existência de um sindicato único faz com que esse sindicato represente toda a categoria. Então, na negociação, o sindicato trabalha em prol de todos, mas ele só pode cobrar as contribuições de quem é associado. Né? Então, isso é uma distorção absurda. Né? Eu vejo que, diante desse quadro, eu pessoalmente sou contrário à contribuição sindical, sempre fui contrário, mas obviamente não numa supressão dessa maneira. Mas nesse quadro, eu acho que a jurisprudência trabalhista vai ter que rever, inclusive, a sua posição quanto às contribuições assistenciais. Sobretudo porque a lógica que permeava a maior parte das decisões que entendiam ilegítima a cobrança dos não associados tinha como argumento o fato de haver uma contribuição compulsória já cobrada. Né? E ela desaparece. Né? E vamos lembrar um aspecto importante ainda, né? Que a lei que criou as centrais sindicais, ela prevê que quando houver a extinção das contribuições sindicais, tem que haver a criação da taxa negocial, que tem a mesma natureza da contribuição assistencial. Né? Então, quer dizer, isso tudo mostra como realmente isso foi irresponsável. Né? A forma como se extinguiu as contribuições sindicais foi absolutamente irresponsável. Conhecer que a negociação coletiva, por definição, tem uma função emancipatória. Essa é a ideia, como eu falei agora há pouco, quando se pega a Convenção de 54 e ela explicita o que é, para que serve a negociação coletiva, a Convenção de 54, ela deixa muito claro